Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima. Temos o nosso encontro hoje, nosso culto de ensino, culto de doutrina, culto da palavra. Aquilo que a gente chamava anteriormente de culto de doutrina. E é hoje, na quinta-feira, é um culto voltado para o ensino. E hoje eu quero começar com um texto que está no capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vou esperar que você abra sua Bíblia. É o quinto livro do Antigo Testamento. Você tem Gênesis, depois você tem Êxodo, depois você tem Levítico, depois você tem Números, e logo depois de Números você tem Deuteronômio. E após Deuteronômio você tem Josué, que chamam também de Exateuco. Mas nós vamos ficar no Pentateuco, capítulo número 6, versículo 4. No hebraico está assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema é o verbo ouvir, quer dizer, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Mais ou menos assim. Pronúncia no hebraico, e principalmente quando se fala de hebraico antigo, é muito difícil você ter a ideia da pronúncia. Imagine só. Quantos anos se passaram? Mas mais ou menos a gente vai chegando através do hebraico moderno, hebraico atual, falado em Jerusalém, você pode chegar à conclusão de alguma coisa, mas nada é 100%. Se alcançarmos muito, alcançaremos aí uns 55%, 60%, não mais do que isso. Mas seria assim: Shema Israel, Yahvé, que é trocado por Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tá? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. E a palavra único, Echad, pode ser no sentido de singularidade ou no sentido também de unidade composta, como Adão e Eva, que os dois se tornaram uma só carne. Traz a ideia aí no seu bojo, a ideia da Trindade. Mas antes de dizer qualquer coisa, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo. E vai aqui o nosso abraço aos nossos irmãos que estão no Canadá, Valtinho e Priscila, e a menina, a filha. Também um abraço à nossa pastora que está em Portugal. Um abraço ao meu primo José Carlos e toda a família que está nos Estados Unidos. Eles estão nos Estados Unidos. E também a todos os amigos que estão aí na América Latina, América do Sul e pelo Brasil. E a todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo, da qual eu sou pastor e bispo. Que Deus abençoe vocês. É a Assembleia de Deus em Cristo, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Todas as informações estão aí. Pois bem, façamos oração buscando a presença de Deus nessa hora e pedindo para que Ele venha nos esclarecer coisas que precisamos, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pelo teu amor, queremos te agradecer pela manifestação da pessoa de Jesus em graça, queremos te agradecer também pela palavra de Deus, pela revelação que recebemos e temos em nossas mãos para ler, para buscar, para pesquisar, para imergir, enfim. Queremos te agradecer. Eu quero pedir-te nesse instante também uma bênção toda especial sobre da criança até o mais idoso, até a mais idosa. Todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada família, inclusive a minha família, Pai. Quero abençoar a minha mãe, como todas as mamães aí sejam
abençoadas por ti. Visita, e aqueles, ó Deus, que precisam de ti, sejam abençoados. Visita também a casa do nosso irmão, que há pouco tempo faleceu, que tu visites a sua esposa, filhos, em nome do Senhor Jesus, seja com ele também a casa da irmã Beti, os filhos e filha, em nome do teu filho Jesus, queira visitar e abençoar todo o nosso povo, Pai. Todo o nosso povo seja abençoado, um a um, as irmãs, a mocidade, os adolescentes, os homens, enfim, os casais, todos sejam abençoados por ti, em nome do Senhor Jesus. É o quanto nós te pedimos e nós te agradecemos de todo o nosso coração. Oramos e te agradecemos. Todos digam amém. Pois bem, uma coisa deve ser dita antes que a gente fale qualquer coisa. Isso que será dito, tá, é o seguinte, e a gente precisa entender isso. Quando a gente fala, ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, tá? E ele é o único Senhor, como diz as Escrituras, né? Ouça, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus, é o único Senhor. E a palavra Senhor aí está Yahvé, está Adonai, tá? Então essa é uma confissão de fé judaica ortodoxa, uma confissão de fé judaica ortodoxa, e é chamada de Shema, termo hebraico que significa ouvir. Essa confissão de fé ainda é recitada todas as manhãs e no final de cada dia por judeus devotos em todo o mundo, declarando que Elohim, Yehová, é o único Senhor. Essa confissão é tão importante que os meninos judeus em lares ortodoxos devem aprendê-la assim que começam a falar. Eu estou lhe trazendo essa parte da Bíblia para falar da importância de você construir uma tradição ao redor da qual toda família, toda uma sociedade, todo um país se sustenta sobre esta confissão. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Para dizer que só existe um Deus, não existem 2, 3, 4, 5. Existe apenas um Deus que, pelas vias da Trindade, em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, coisa espraiada dentro do Novo Testamento e bem entendida. Tanto é que Jesus, no Evangelho segundo João, ele deixa bem claro que ele está impulsionado pelo Espírito Santo e ele precisa sair. Ele fala com o Pai, quem olha para mim, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele deixa bem claro que Pai e Filho, e depois ele diz, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. Então ele trabalha realmente essa ideia de 3 pessoas e um só Deus. Como ele disse que nós devemos evangelizar, e na evangelização nós devemos ensinar a todas as pessoas, através do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois Paulo também fala sobre uma saudação, que geralmente nós usamos essa saudação nos nossos cultos, quando nós terminamos, quando a gente fala que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Então, por essas e outras razões, a gente chega à conclusão dessa trindade, embora essa palavra não apareça no texto, mas ela está espraiada em diversas narrativas e diversas circunstâncias. Bem, mas não é isso
que eu quero falar? Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, nesse estudo da palavra, sobre a construção de uma tradição. E como nós terminamos por deixar tudo aquilo que tem a ver com as nossas tradições. Quero dizer que tradicionalismo é uma coisa ruim, porque você pega uma coisa boa e de tanto você levá-la para as vias da rotina, para as vias do dia a dia, falando sempre a mesma coisa, você termina efetivamente cancelando os raios de graça que deveriam sair desta repetição. Mas de tanto se repetir, sem levar em conta que cada encontro que a gente tem com Deus deve ser um evento, a gente começa a banalizar as coisas. E aí, apenas é como se você fizesse alguma coisa sem o coração. Ou seja, o corpo está presente ali no lugar, mas a alma está distante. Inclusive, alguns textos de profetas menores, você vai ver mais ou menos esse tipo de repreensão do profeta. O profeta dizendo que o povo se acostumou tanto em fazer cultos, tanto naquela rotina circular de reuniões constantes, de liturgias, de cerimoniais, de festas, que a coisa foi ficando tão banalizada que no final as pessoas só tinham o corpo presente, mas a alma estava muito longe de Deus. É como o próprio Jesus, replicando os fariseus e escribas, ele diz assim: louvam-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. É mais ou menos assim. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque senão a gente entra num tradicionalismo. E o tradicionalismo, embora você tenha corpo presente e coração ausente, mas ele é extremamente perverso e ele é totalmente inclemente e inflexível, radical. A religião, quando ela se torna um tradicionalismo, ela fica muito mais inclemente, muito mais perversa. E ela cria esse viés justamente por isso, de tanto você praticar uma coisa onde você não tem coração e alma dentro daquela situação, você fica extremamente vazio e perverso. Outras coisas tomam lugar na sua alma, outras coisas tomam lugar no seu ser. E aí aquilo que deveria ser bom termina sendo muito ruim. Você pode pegar até pela história de comunidades pequenas, médias, grandes, você vai ver isso. Quando o tradicionalismo toma conta, não existe mais a presença do amor. As interpretações que são feitas sobre Jesus e as suas ações são interpretações voltadas para a conveniência, são interpretações voltadas para o religiosismo, são interpretações para defender causas próprias e não para defender a própria verdade e a justiça. Então, quando a igreja cai no tradicionalismo, ela se torna vazia de Deus e cheias de normas, de regras, de leis terríveis, inclementes e inflexíveis. Não é que a igreja não deva ter normas, regras, leis, não, mandamentos, enfim, tudo que você tem que ter para criar uma comunidade, para criar uma família e não permitir que a anarquia destroce, acabe, arruine com tudo isso. Uma maneira de manter a sociedade é justamente a sociedade estando ligada a essas normas, a essas regras que hoje são praticamente abolidas da sociedade. Muitas sociedades contemporâneas, que a gente chama de pós-moderna ou uma modernidade selvagem, como queira. Cada sociólogo tem uma tendência, uma interpretação das coisas, um discurso. Tanto faz, pós-modernidade ou
modernidade selvagem, mas dizem alguns que nós não saímos ainda da modernidade, estamos numa modernidade com interpretações extremamente selvagens, ou, como dizem alguns, estamos numa contemporaneidade. É um momento singular, é um momento onde as pessoas são céticas demais, duvidam de tudo, não querem obedecer absolutamente nada, são desrespeitosas, são irreverentes. Ou seja, por isso que a sociedade, diz alguns sociólogos aí, de linha mais conservadora, que a sociedade ou ela se apruma, ou ela se ajusta, ou ela se ajeita, ou ela vai ser destruída completamente. Porque no momento que você pega todos os princípios que geram vida, princípios que geram unidade, princípios que geram um condicionamento para uma interação social, ou seja, boa, que tenha luz, que não seja uma coisa de trevas, para que você tenha tudo isso, para que um respeite o outro. Para a gente ter tudo isso, a gente precisa de normas, de leis, de regras de conduta. Isso é muito importante porque isso resguarda qualquer sociedade. E por isso a sociedade, você vê o poder que há na Bíblia Sagrada. Porque a maioria das nações tomaram por base para fazer as suas leis, as suas normas e regras, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles seguraram centenas, milhares, milhões de pessoas que, agregadas a um só propósito, respeitando uma a outra, não tendo o costume de barbarizar pessoas ou perverter. Você vê que todas as nações que têm a Bíblia Sagrada como código de conduta, está acima de tudo e acima de todas as coisas, de palavras humanas, você percebe que a sociedade vai muito bem e ela se mantém. Agora, quando você pega uma sociedade ateísta, que não crê em nada, que critica tudo, que só vai com bala e revólver e fuzil, você percebe que essa sociedade no momento, ela pode ser abatida, ela pode ser destruída, ela pode simplesmente sumir do mapa. Porque nenhuma comunidade, seja pequena, média ou grande, ela pode sobreviver sem essas normas, sem essas leis, sem esses princípios, que são fundamentais para a sua própria sobrevivência. Você tem que ter leis que protejam a família, você tem que ter leis que protejam os idosos, você tem que ter leis que protejam a criança, o adolescente, o pré-adolescente, você tem que ter leis que protejam a família, você tem que ter leis que deem a possibilidade às pessoas de terem a sua nahalá, que os judeus chamavam, que era a sua habitação, um lugar para você viver, um lugar para você plantar, um lugar para você trabalhar, um lugar para você sobreviver. Você tem que ter uma boa política para que você gere condições para as pessoas terem acesso à educação e de forma fácil. Essa forma fácil não é você banalizando a educação. Essa forma fácil é dando a possibilidade para que todos tenham, aqueles que querem estudar, se esforçam nesse sentido, eles tenham entrada realmente em qualquer lugar que queiram estudar. Se a gente não tiver políticas, se a gente não tiver boas regras do jogo nisso aí, nós vamos ficar completamente perdidos. Mas o que eu quero chamar a atenção de todos vocês, e essa parte é muito importante, e a gente precisa entender isso, e se a gente não entender, a gente vai ficar abatido, é assim. Por exemplo, se eu não atentar para essas coisas, nós vamos ter problemas muito sérios. Aliás, nós já estamos tendo.
o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje é para essa visão de construir ou reconstruir a nossa tradição. Vai de um hino, de uma harpa que a gente canta, de um cantor cristão que a gente canta, porque isso tem a ver com a nossa história, porque toda a tradição, ela está ligada à história. E você não pode simplesmente apagar a história. A história, ela precisa renascer o tempo todo no coração dos infantes. Na medida em que as pessoas vão aparecendo no mundo, esses infantes, então, eles precisam ter contato com a história. Quando a gente fala de história, estou falando do lugar onde ele vive, para que ele tenha no coração a ideia de que aquele lugar ele é importante, embora nós cristãos tenhamos duas pátrias, a celestial e a terrena, nós temos que entender o valor da pátria, do lugar onde eu nasci. E não simplesmente dizer o seguinte: esse lugar não presta, não vale nada. Não. Isso você está passando por cima da tradição, isso aí é extremamente ruim. Mas a tradição, de um modo geral, ela foi combatida o tempo todo, porque aí você tem muita coisa a dizer, são filosofias que combatem a tradição, principalmente a judaico-cristã. Por que judaico? Porque tem conceitos lá do Antigo Testamento e tem conceitos aqui do Novo Testamento. Princípios do Antigo Testamento e princípios do Novo Testamento. Por exemplo, uma coisa boa a gente fazer é interpretar os 10 mandamentos dentro da nossa contemporaneidade. Como colocar os 10 mandamentos dentro da nossa contemporaneidade a partir de comportamentos que hoje a sociedade tem. Como ajustar a sociedade, não ajustar os mandamentos, mas como ajustar a sociedade para viver debaixo desses mandamentos. E aí, por conta de uma libertação, por conta de uma autonomia que as pessoas nem sabem o que é isso, nem sabem o que significa isso. Quando você diz eu tenho autonomia, é o chamado sujeito não sujeitado, essas coisas que as pessoas começam a ensinar para a gente, e a gente vai percebendo que tudo isso faz parte apenas de uma narrativa. Mas no final das contas não é isso, não é nada disso. Deixa eu só apenas aqui tirar o som do aparelho e colocar aqui no cronômetro para a gente saber mais ou menos o tempo que a gente está falando aqui nesse culto da palavra, porque tem tanta coisa para dizer, eu nem ainda comecei. Nessa introdução que eu estou dando é justamente a volta. E por que isso? Porque as nossas famílias, de alguma maneira, elas perderam, por assim dizer, a gestão da própria família. Os casais, por conta dessa dinâmica que a sociedade pós-moderna ou moderna selvagem aplicou sobre nós, e isso terminou distanciando os papéis de cada família. Porque existe um papel do homem e existe um papel da mulher dentro de casa. E se esses papéis não interagirem muito bem, se esses papéis não forem muito bem colocados e postos no seu devido lugar, de forma tão visível que os filhos percebam, tá, que os lugares estão definidos, estão muito bem definidos, os filhos terminam se perdendo. E aí, com essa liberdade feminina, que foi uma coisa extremamente importante para a história, o movimento feminista, quando começou, quer dizer, foi um movimento em busca da autonomia da mulher, nesse sentido dela poder competir com o homem, num bom sentido da palavra, competir no bom sentido da palavra, tá? Não competir para um acabar com o outro, um destruir o outro, mas competir no sentido
exato da palavra, competição, num bom sentido. É bom competir, nesse bom sentido, é muito bom, porque você sempre vai buscar melhorar. Quando você não tem, eu vou dar uma ilustração para você entender. Por exemplo, você abre uma loja de roupa X. E aí, você não tem ninguém que abra o mesmo tipo de loja. Como você não tem, você coloca o seu preço aonde você quiser. Porque para achar aquele tipo de roupa, só na sua loja. E aí você termina se paralisando, não buscando o crescimento, não buscando entender o mercado melhor ainda, conversar com as pessoas, entender qual as suas necessidades, quais as ponderações que elas têm. Enfim, você acha que está num lugar, não tem competição, mas aí, de repente, abrem 3 lojas iguais à sua. Significa que a partir daí você vai ter que melhorar muita coisa, porque há uma competição. E quem der o melhor preço, quem der o melhor objeto, quem vender da melhor, quem garantir uma recepção muito boa das pessoas que vêm à sua loja para comprar, quem fizer uma série de coisas, é o que vai ganhar, é o que vai sair na frente, porque você tem uma competição. Assim é o que eu estou falando. Se você não tem nenhum tipo de competição, pronto. Então a competição do homem e da mulher não tem nada a ver de um destruir o outro. É nesse sentido que agora eu tenho que melhorar como ser humano. Eu não posso ser aquele homem rígido, aquele homem duro, inflexível, aquele homem que acha que tem um rei na barriga. Não, agora eu tenho que melhorar a minha relação com a minha esposa, porque de qualquer maneira ela também me ajuda dentro de casa. E pelo fato dela ajudar também dentro de casa, saindo para trabalhar, ou seja, a minha relação com ela já não é aquela onde a mulher ficava dentro de casa o tempo todo. E mesmo assim, os homens deveriam entender que a mulher dentro de casa ela trabalha muito mais do que fora de casa. Pois bem, essas coisas terminaram mudando o mundo. Mas mudaram o mundo para o bem em alguns aspectos, mas mudaram o mundo também para o mal em vários aspectos. E aí o que se deu dentro da família, dentro do lar? Os lugares que estavam definidos até então foram, como eu diz assim, misturados. Se misturou tudo e agora os próprios filhos não sabem os papéis que cada um dos pais devem ter dentro de casa. Então, por exemplo, quem é que garante os aluguéis da casa, que garante a comida, que ele é uma pessoa super importante dentro de casa, ele é o pai. A presença dele é importante para garantias, para sobrevivência, para segurança. Quem é? É ele. E a mãe? A mãe é aquela que edifica a casa. Tanto que a Bíblia não diz que é o homem que edifica a casa. A Bíblia diz que é a mulher que edifica a casa. Então é esta mulher que vai edificar a casa. Então é o papel dela. É o papel de amamentar a criança, de cuidar da criança, de cuidar dos filhos. Não quer dizer que esse papel seja apenas da mulher, que o homem pode fazer muito bem também esse papel. Tanto é que quando há separação entre o casal, e às vezes as crianças escolhem, os adolescentes escolhem ficar mais com o pai tem que se virar nos 30 e fazer tudo isso. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: nós tivemos um grande problema a partir de tudo isso. Na verdade, tudo surgiu a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E por quê? Porque as mulheres, os homens estavam no campo de batalha e as mulheres tiveram que ir para as fábricas. E quando elas foram para a fábrica, elas sentiram um pouquinho o gostinho da autonomia, de trabalharem
e ganharem no final. E terem a sua autonomia financeira. E quando terminou a guerra, não havia como voltar de novo o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, em relação até à pandemia que estamos passando. Quando essas coisas acontecem no mundo, geralmente o mundo não volta mais àquela normalidade que ele tinha. Nunca mais. Nunca mais o mundo será o mesmo depois dessa pandemia do flango-flito. Nunca mais será o mesmo. Nunca imagine assim, não, nós estamos esperando que tudo vai voltar ao seu normal. Vai voltar, mas não aquela normalidade que nós tínhamos antes, porque tudo mudou. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, tudo mudou. E depois da Segunda Guerra, tudo mudou completamente no mundo e nunca mais o mundo voltou a ser o mesmo. Nunca mais. As famílias nunca mais voltaram a ser as mesmas. A relação empregado-empregador nunca mais voltou à mesma coisa. Porque o mundo passou por uma transformação muito grande. E essa transformação, como eu disse, em alguns aspectos foi muito positivo, mas em outros aspectos as coisas foram assim negativas demais. E no final das contas, o que acontece? O que acontece é que se essas coisas mudam, ou a gente se ajusta a estas mudanças, ou a gente não se ajusta. E se a gente não se ajusta, as coisas ficam fora do lugar. É o que aconteceu. Os papéis foram totalmente trocados, mudados. As crianças, elas terminaram não sabendo quais são os papéis dentro de casa do homem e da mulher, do pai e da mãe, porque se confundiu muito isso aí. E no final das contas, se criou uma coisa que está para essa sociedade atual. Na verdade, através da própria psicologia, da própria filosofia, da própria antropologia, com as suas interpretações comportamentais, as coisas começaram a sair do eixo completamente. E aí nos lares, você não tem mais os limites. Conversando com o pastor hoje, ele falou uma coisa excepcional, que ele estava dentro de um restaurante com a família, e de repente chegou o garçom e disse para a menina, uma menina de 5 anos, 6 anos, disse para ela assim: o que você vai querer comer? E o pai logo interveio e disse: opa, peraí. Não é ela quem decide o que ela vai comer. Quem decide o que ela vai comer sou eu. Quando ela chegar à idade da decisão, ela escolhe o que ela vai comer. Mas hoje, quem decide por ela sou eu. Agora imagine assim, pega aí esse exemplo e traga para as famílias atuais, contemporâneas. É exatamente o que está acontecendo. Quem está decidindo o que comer, o que vai comer e não comer, são os filhos. Aí, no final das contas, o que você quer? Ora, você é quem sabe o que o filho tem que comer numa determinada idade e o que ele não pode comer. Se você ficar dando apenas o que ele gosta, o que ele quer, ou o que ela quer, o que vai se traduzir amanhã? Amanhã, esta criança, ela não tem, basicamente, absolutamente regra nenhuma. Para ela, ela faz o que ela gosta, e o que ela gosta, ela não faz. E quem disse que na vida a gente vive assim? Fazendo sempre o que a gente gosta e não fazendo o que a gente não gosta? Na maioria das vezes, a gente sempre faz o que não gosta. E para fazer o que a gente gosta é muito difícil. E mesmo assim, fazendo o que a gente gosta, existem regras. Eu vou dar um exemplo para vocês.
dos nossos jogadores de futebol. Tá? Existe um formato aqui, nos clubes brasileiros, e existe um formato totalmente diferente nos clubes europeus. Então sai um jogador daqui e vai para a Europa. Aqui ele está acostumado no dia do jogo, ou no dia anterior ao jogo, ele está nas raves da vida, ele está, sabe, bebendo com mulheres e tudo, e no dia seguinte ele chega de madrugada no clube, fica lá um pouquinho, né, dormindo e conversando, e depois vai jogar. Aí batem lá nos clubes europeus, a coisa não funciona assim. A coisa lá tem regras, tem leis, tem normas. E você tem que acordar cedinho para treinar, para fazer, porque se você não treinar, se você não fizer, você não joga. E se continuar fazendo isso, você vai ser mandado embora. E muitos jogadores brasileiros simplesmente se perderam completamente. Por quê? Porque eles viviam aqui sem normas, sem regras. E você percebe uma pessoa dessa na conduta dele dentro do campo. A conduta dele dentro do campo é uma conduta de desobediência, de irreverência, de anarquia, de gente de respeito total. Aonde essa pessoa aprendeu isso? É o lar, é a família. A família, sim, eu estou dizendo, é a família. Veja bem, esse Shema, ouve Israel, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, o Deus Yahvé é o único Deus, Adonai é o único Deus, que significa o seguinte: qual é o momento onde as pessoas começam a ter contato com a transformação, ou melhor dizendo, não transformação, com a construção do seu caráter, com a construção da justiça, da sua relação com a justiça, com a construção com a sua relação com a verdade? Quando isto começa a acontecer? Eu vou dar um exemplo para você. Hoje nós temos que ensinar o que é justiça para os nossos filhos. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai passar por algum momento na sua história que ele vai escolher entre a justiça e a injustiça. Imagine só, você estar num lugar, você trabalhar num lugar onde as pessoas estão roubando alguma coisa. E você sabe o que está acontecendo, só que você, se for perguntado se quem está fazendo isso, e você sabe, você, é lógico, você vai ocultar o nome das pessoas, porque você acha que isto seria uma deslealdade você fazer tal coisa, apontar as pessoas. Que cada um faça o que quer, que cada um escolha ser o que quer. Tá bem, então vamos a uma outra situação. A outra situação, você trabalha no lugar e você de alguma forma, você foi implicado numa situação. Ou, melhor dizendo, dois amigos seus foram implicados na situação, um de um lado e o outro do outro lado. E você é a única pessoa que pode fazer justiça numa situação como essa. É você contando a verdade que você pode estabelecer a justiça. O que você faz? Conceito de justiça, para a gente entender, a gente tem que estar com isso aí na pele, ter aprendido através da prática, de situações onde você teve que estabelecer isso. Porque se eu não conheço, se eu não entendo o que é isso, olha, nos meus embates do dia a dia, nos meus embates cotidianos, quantas coisas passarão batidas por mim e eu farei as piores injustiças do mundo porque eu não tenho o mínimo de conceito de justiça. Eu não sei o que é isso.
Então, o que eu estou dizendo para você, mãe, pai, famílias, nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, netos, sobrinhos. Temos que ensiná-los pela Bíblia. A Bíblia é a grande fonte de vida para partirmos para um ensino como esse. Olha, a Bíblia é tão poderosa nesse sentido que a maior perseguição que está havendo no mundo é contra a Bíblia Sagrada. Na verdade, todos as nações de políticas ateístas, materialistas, racionais, elas querem porque querem tirar do mundo a palavra de Deus. Porque em fazendo isso, você perde total referência, que não há como você construir caráter a não ser a partir da palavra de Deus. Porque não é a maneira que você forma o seu caráter, mas sim, olha o que eu estou dizendo, mas sim aquilo que advém da Bíblia Sagrada para a sua formação. Uma coisa é eu ter um caráter, mas não há caráter real sem o conceito bíblico, sem essa dinâmica, sem essa relação primeira com Deus. Primeiro Ele e depois as demais coisas. Por isso que o próprio Jesus definiu isso. Uma situação horizontal e uma situação vertical. Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu intelecto, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, relação vertical que me dá a possibilidade para uma relação horizontal. Se o meu coração não estiver bem com Deus, não estará bem com nada e ninguém. Se o meu coração estiver bem com Deus, óbvio que eu terei assim entrada direta na presença de Deus e também com as pessoas. Porque a própria espiritualidade, ela se espraia, ela termina, ela desemboca nessa relação com as pessoas. Primeiro, relação com Deus e segundo, relação com o próximo. O próprio livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há sabedoria sem temer a Deus. Um agnóstico, melhor dizendo, um ateu, um materialista, um racional, ele nunca vai ter o princípio da sabedoria, porque esse princípio da sabedoria está justamente em você temer a Deus. Não há como você quebrar esta aliança da dimensão espiritual. Primeiro ela tem que acontecer, para que as demais coisas fluam. Se ela não acontecer, não há fluência das demais coisas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então é muito importante no momento que nós estamos vivendo hoje, acenar para Deus que nós queremos recomeçar a construção. Porque, gente, é de geração para geração. Se uma geração não passar para a geração que está vindo, geração emergente, se ela não passar toda a estrutura, toda a tradição, toda a cultura, toda a dimensão espiritual para aquela geração que está vindo, imagine a próxima geração, o que vai acontecer? Simplesmente o sumiço total, o desaparecimento total das coisas concernentes aos valores cristãos, aos valores reais, aos princípios, porque o afastamento daquela geração foi tão grande dos princípios que... Aí o que você tem? Você tem uma sociedade desumana, você tem uma sociedade perversa, você tem uma sociedade pervertida, você tem uma sociedade aniquiladora da própria sociedade, você tem anarquia de ponta cabeça, você tem desrespeito, você tem canibalismo, você tem sociofagia,
o tempo todo. E por quê? Porque as pessoas estão completamente perdidas. Então é preciso quem traz esse fundamento. Quem traz esse fundamento é o que o texto sagrado diz e que Deuteronômio vai dizer, que esse ensino tem que ser feito quando você acorda, quando você está andando, quando você está sentado, antes de você dormir. Você tem que passar esse ensinamento o tempo todo para que as próximas gerações elas possam pegar todo esse legado e passar para uma outra geração que está vindo depois dela. É assim que uma sociedade ela sobrevive e ela dá continuidade a tudo. Agora, se você toda hora... O que aconteceu na nossa contemporaneidade, na nossa pós-modernidade ou modernidade selvagem? É que todo tempo essa geração, sem compromisso nenhum, sem engajamento com nada e com ninguém, ela tenta ficar mudando o tempo todo as coisas. Imagine uma coisa que você tem 100 anos, 200 anos, e você simplesmente pegar todo esse aspecto histórico e você exterminar. São os verdadeiros exterminadores. A nossa sociedade atual é composta por exterminadores. Exterminadores de quê? De história, de tradição. Aqui no Brasil é um negócio de doido, porque se você pegar a história do Brasil, quais são os elementos da história do Brasil? Todos os elementos que foram contados pela história do Brasil foram elementos que são tão irreverentes, tão narcisistas, que não há como tê-los como reverência. E no final das contas, é como dizia o Van Traub, quando você vai em alguns outros países, principalmente a Europa, você toda hora tropeça numa estátua. E aquela estátua faz referência a alguém, a alguma pessoa, a alguma mulher, algum homem que foi importante para a história daquele país. E no nosso? Até as nossas estátuas estão sendo roubadas. Ou seja, não há referência. E se você retira, esvazia todos os referenciais, você está esvaziando justamente a tradição. Se você esvazia a tradição, o que fica? Nada. Você vai ter no final uma mente rebelde, e rebeldia sem causa nenhuma. E de quem é a culpa de tudo isso? A culpa é nossa, só nossa. A gente precisa revisitar os textos sagrados que nos falam tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e propor algo que seja uma reconstrução. Vamos começar uma batida, e essa batida será muito forte, para uma reconstrução de vida e perspectiva. Trazer de volta o conceito conservador, o conceito conservador é o conceito da família. É família, é pró-vida, sem aborto, é pró-vida. É conceito conservador, é pró-vida. É o conceito da família, que tem a família como célula máter, que vê a família a partir do macho e da fêmea. Que, na verdade, colocam valores como justiça, como verdade, como obediência, como submissão, como lealdade, como caráter, como aspectos inegociáveis. E quando nós chegarmos lá, e quando nós estivermos nesse ponto, aí sim as coisas começam a acontecer de forma diferente na nossa vida. A gente precisa disso, porque as nossas igrejas foram, infelizmente, elas foram invadidas por essa contemporaneidade, por essa visão pós-moderna, por essa visão de modernidade selvagem, e as pessoas
já saem de casa querendo fazer o que gostam, sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de comprometimento, sem nenhum tipo de... Mas a coisa não funciona assim. Gente, até no crime a coisa não funciona assim. Até no crime tem princípios, tem regras de lealdade, tem regras de confiança, confiabilidade, tem regras de fidelidade. Não é assim não, como você pensa, que você simplesmente vai entrar e fazer o que você quer, de jeito nenhum. Você vai fazer exatamente o que o comando quer, porque senão você está morto. As pessoas imaginam que fazendo assim vão trazer qualquer tipo de governo que, sabe, dê a eles a condição de continuarem autônomos e fazendo o que quiserem e o que vem em sua cabeça. A coisa não funciona assim. Faça isso com seus filhos para ver para onde eles irão. E o que você vai construir dentro de casa? Se não anárquicos. Pessoas que não se submetem a nada, a ninguém, não respeitam nada e ninguém. Não existe coisa pior quando você lida com jovens desrespeitosos. Eu conversando com um educador, tempo desse, o professor Marcelo, ele diz assim: é difícil você dar aula, é difícil você estar numa sala de aula, é difícil você tentar passar conhecimento para pessoas que não estão nem aí para nada. Elas não respeitam você em nada. E se você não se impuser, eles passam por cima de você como um verdadeiro trator. Então está assim. De onde vem esse pessoal? Vem de alguma família. E se vem de alguma família, aonde está o problema localizado? Então a gente tem que ter muito critério para a gente recomeçar um novo jeito de ser igreja. É o nosso slogan. Assembleia de Deus em Cristo, um novo jeito de ser igreja. E qual a nova maneira de ser igreja? Não é querendo ser mais do que a outra, não querendo ser maior do que a outra, não querendo ser melhor do que a outra, mas apenas fazendo, voltando-se para a palavra, para os princípios divinos, dos quais nos afastamos de uma maneira terrível. Tão terrível que estamos perdidos, completamente perdidos no nosso ambiente. Então, nós vamos começar essa cruzada. Eu peço a você que nos ajude nesse sentido, replicando tudo que nós ensinarmos a você dentro de casa, para a sua família, começando um novo tempo na sua família, mostrando para os filhos quem é quem dentro da família, quais são os papéis dentro da família, a quem você deve prestar obediência A ou a B, e a razão e os seus papéis, e não confundir as coisas. Que a mulher, ela entenda o que é o seu lado dentro da família, respeite o seu marido, o marido respeite a sua esposa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, mas que a mulher se sujeite no bom sentido da palavra, seja realmente a base do casamento, a base do lar, e que cada um se explique da melhor maneira possível para os seus filhos, para que os filhos não fiquem perdidos e amanhã não tenham referencial nenhum. E aí, despreparados, entram numa faculdade, no colégio, e seguem a multidão, e seguem o caminho mais distorcido, mais errado possível. Então é preciso que a gente pare tudo, volte às bases e comece um novo momento na nossa história familiar, um novo momento na nossa história pessoal. Eu preciso aprender os valores bíblicos diante de Deus, com temor do coração diante de Deus, para que essas coisas imprimidas no seu coração
você vai fazer como Daniel. Você pode ir para qualquer Babilônia da vida, mas você não vai negar a Deus e nem os valores que você traz no coração. Uma vez que esses valores foram bem implantados em você, como é o caso de Timóteo, quando a sua mãe e a sua avó ensinavam a ele todos os princípios de Deus. E aí foi fácil Paulo trabalhar com um jovem assim, que vinha a partir dos princípios. Agora imagine se você pega um homem totalmente rebelado, desrespeitoso, irreverente, imagine só, rebelde sem causa, a coisa ficaria extremamente difícil. Então é possível fazer isso? Depende de nós. Ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. Assim como a nação de Israel sempre obedeceu a este princípio, entendendo que é isto, a reverência a Deus, e Ele é o único Senhor, é singularidade de fato. Então nós temos que passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para a nossa família de modo geral, e que os papéis dentro de casa estejam tão visíveis para os nossos filhos que eles saibam como se orientar a partir da visibilidade desses papéis, do homem e da mulher. Então é preciso ouvir. Ouve Israel. Preste atenção nisso, Igreja do Senhor. Porque ou é isso, ou destruição total. Ou é isso, ou destruição das famílias. Ou é isso, porque isso vai se repercutir lá na frente. E vai, porque esse pai que teve problemas vai gerar filhos com problemas também. Esse filho com problemas vai gerar filhos com problemas também. Mais ainda, no final das contas, na quarta geração, imagine como é que está esta família. Para tudo, crianças precisam de limites. E o limite é você, pai, que impõe. Assim fez Deus com Adão e Eva. Não há como viver, até no paraíso, você precisa ter normas, princípios, leis. Você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. É regra, é princípio, mesmo no paraíso. Se no paraíso, sem todos os problemas que nós temos para de viver e conviver, imagine na nossa sociedade. Sem isso, nós não temos norte. Sem isso, nós não temos referenciais. E sem referenciais, nós estamos perdidos. Então vamos revisitar a Bíblia e vamos palmilhar os assuntos que nos competem. Os assuntos que nos competem. Trazer de volta esse conjunto de valores que eu tenho que experienciar na minha vida. E fazendo assim, eu darei a condição para as pessoas que estão lá na frente. É um legado que a gente deixa. É uma referência que a gente deixa. É um caminho a ser percorrido que a gente deixa. Senão, é só confusão e destruição. Porque a gente precisa fazer isso. Porque o mar está revolto, o barco está quase à deriva e a gente precisa tomar as rédeas, pegar o volante, ser o piloto de tudo isso e fazer alguma coisa para que as coisas sejam transformadas. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo esta reflexão com você. Ouve Israel, ouve igreja. O Senhor é o único Senhor. Façamos isso de todo o nosso coração. Vamos reconstruir a nossa maneira
útil de viver. E que sejamos úteis, instrumentos úteis nas mãos de Deus. Deus abençoe você, a sua família, a todos os membros da igreja e das igrejas de modo geral. E Deus abençoe vocês. Vamos voltar às bases. Vamos voltar à essência. Vamos discipular. Discipular. Esse é o caminho para que as pessoas elas possam nutrir no seu coração bons valores. E uma geração com bons valores, ela há de enfrentar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de inimigo e vencer. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandiosamente. E até a próxima. Até a próxima.